352. Para fins de reconhecimento inicial de benefícios previdenciários, desde que este não acarrete revisão de ato administrativo anterior, o presidente do INSS poderá editar súmulas administrativas que terão caráter vinculante perante o INSS, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Sobre tema a respeito do qual exista súmula ou parecer emitido pelo Advogado-Geral da União. Inciso 2. Sobre tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional ou pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de suas competências, quando definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo e não houver viabilidade de reversão da tese firmada no sentido desfavorável ao INSS, conforme disciplinado pelo Advogado-Geral da União, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 19-D da Lei 10.522. Parágrafo 1º. A edição da súmula administrativa de que trata este artigo será precedida de avaliação de impacto orçamentário e financeiro pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Parágrafo 2º. As súmulas administrativas serão numeradas em ordem cronológica e terão validade até que a lei, decreto ou outra súmula discipline a matéria de forma diversa e competirá ao INSS mantê-las atualizadas em seus sítios eletrônicos. Parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Para fins do disposto neste artigo, a Procuradoria Federal, especializada junto ao INSS, emitirá parecer conclusivo para propor a edição, a alteração ou o cancelamento de súmula administrativa da qual deverá constar o fundamento para sua edição. Artigo 353. A formalização da desistência ou transigência judiciais por parte do Procurador da Previdência Social será sempre precedida de anuência, por escrito, do Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social ou do presidente deste órgão, quando os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Parágrafo único. Os valores a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social serão definidos periodicamente pelo Conselho Nacional de Previdência Social, mediante resolução própria. Artigo 354. O Instituto Nacional do Seguro Social, nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou oponente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quanto à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens. Parágrafo 1º. O Instituto Nacional do Seguro Social é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou oponente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefício. Parágrafo 2º. O Instituto Nacional do Seguro Social antecipará os honorários periciais nas ações de acidentes do trabalho. Artigo 355. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá requisitar a qualquer órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como das demais entidades sob seu controle, elementos de fato e de direito relativos às alegações e ao pedido do autor de ação proposta contra a Previdência Social, bem assim promover diligências para a localização de devedores e apuração de bens penhoráveis, que serão atendidas prioritariamente e sob regime de urgência. Artigo 356. Nos casos de indenização na forma do artigo 122 e da retroação da data do início das contribuições, conforme o disposto no artigo 124, após a homologação do processo
pelo setor de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, este deverá ser encaminhado ao setor de arrecadação e fiscalização, para levantamento e cobrança do débito. Artigo 357. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e o INSS ficam autorizados a editar normas que disponham sobre os critérios e a forma de realização de pesquisas externas. Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, os servidores designados receberão, a título de indenização, o valor correspondente a 1/12 do valor mínimo do salário de contribuição do contribuinte individual por deslocamento com pesquisa concluída. Artigo 358. Na execução judicial da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas, será facultado ao exequente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação inicial do devedor. Parágrafo 1º. Os bens penhorados, nos termos deste artigo, ficam desde logo indisponíveis. Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento integral da dívida executada, com seus acréscimos legais, no prazo de 2 dias úteis, contados da citação, independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora, desde que não haja outra execução pendente. Parágrafo 3º. O disposto desse artigo aplica-se também às execuções já processadas. Parágrafo 4º. Não sendo oposto embargos no prazo legal, ou sendo eles julgados improcedentes, os autos serão conclusos ao juiz do feito, para determinar o prosseguimento da execução. Artigo 359. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa dos bens adjudicados judicialmente ou que receber em dação de pagamento. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de 60 dias, providenciará a alienação do bem por intermédio de leiloeiro oficial. Artigo 360. Nas execuções fiscais da dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social, o leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro oficial, indicado pelo credor, que procederá à asta pública. Inciso 1. No primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não poderá ser inferior ao da avaliação. Inciso 2. No segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil. Parágrafo 1º. Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar seja parcelado o pagamento do valor da arrematação, na forma prevista para parcelamentos administrativos de débitos previdenciários. Parágrafo 2º. Todas as condições do parcelamento deverão constar do edital de leilão. Parágrafo 3º. O débito do executado será quitado na proporção do valor da arrematação. Parágrafo 4º. O rematante deverá depositar no ato o valor da primeira parcela. Parágrafo 5º. Realizado o depósito, será expedida carta de arrematação contendo as seguintes disposições. Inciso 1. Valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais em que será pago. Inciso 2. Constituição de hipoteca do bem adquirido ou de penhor em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro da garantia. Inciso 3. Indicação do arrematante como fiel depositário do bem imóvel, quando constituído penhor. Inciso 4. Especificação dos critérios de reajustamento do saldo e das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos de créditos previdenciários. Parágrafo 6º. Se o arrematante não pagar ou no vencimento qualquer das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá antecipadamente e será acrescido em 50% de seu valor a título de multa, devendo de imediato ser inscrito em dívida ativa e executado. Parágrafo 7º. Se no primeiro ou no segundo leilões a que se refere o caput não houver licitante,
O Instituto Nacional do Seguro Social poderá adjudicar o bem por 50% do valor da avaliação. Parágrafo 8. Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgão ou entidade pública que demonstre interesse na sua utilização. Parágrafo 9. Não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz do feito de ofício ou a requerimento do credor determinar sucessivas repetições da asta pública. Parágrafo 10. O leiloeiro oficial, a pedido do credor, poderá ficar como fiel depositário dos bens penhorados e realizar a respectiva remoção.